Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos iniciando o livro de 1 Reis. No capítulo 1, do verso 1 ao 4, nós leremos. O nosso tema é a velhice de Davi. A palavra nos diz que quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade avançada, cobriram-no de cobertor, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram a Abisag, uma sulamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Em 1 Reis, no capítulo 1, vemos que os registros do final do reinado de Davi e sua transição. Não foi algo simples nem tranquilo. Até aqui, o rei de Israel havia lidado com muitas situações difíceis no seu governo, principalmente após o seu pecado com Betseba, onde Deus enviou uma sentença sobre sua casa, de que a espada não se apartaria dela, conforme registro em 2 Samuel, capítulo 12, verso 10. O tempo passou, Davi envelheceu, ficando com idade avançada para aquela época. Isso despertou o interesse de quem haveria de sucedê-lo no trono. Por isso, ele começou a ter problemas em sua própria casa. Davi tinha aproximadamente 70 anos quando morreu. Ao longo dos anos em que esteve envolvido em guerras, indubitavelmente levaram embora o seu vigor físico por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram a sua vida e das causas naturais. As suas forças e a sua saúde definharam e o seu corpo não conseguiam mais se manter aquecido. Para que o rei se mantivesse aquecido, foi utilizado um procedimento clínico para cuidar de uma pessoa com hipotermia, conhecido por Galen, que era utilizar naquela época uma pessoa que fosse saudável para que o calor do seu corpo aquecesse a quem necessitasse. Nesse caso, foi Abisag. O que aconteceu com Davi acontece com todos os seres humanos. A velhice não poupa ninguém. Vamos perdendo as forças físicas e a capacidade mental. Mas ele chegou à velhice farto de experiências com o Senhor nosso Deus. Desde sua tenra idade, optou por servi-lo e nunca abandonou seus caminhos, mantendo-se sempre fiel a Deus e aos seus ensinos. No Salmo 37, do verso 23 ao 26, nos diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Meus amados, Davi, ele foi aquele que escreveu esse salmo. O texto fala que Deus constantemente está sempre conosco. Não importa se somos jovens, de meia idade ou de idade avançada. Assim, ouvindo os relatos da experiência de quem viveu uma vida inteira se relacionando com Deus, por vezes falhando, muitas vezes acertando, mas nunca se afastou de Deus e quando pecava, logo se arrependia e clamava por perdão. Um exemplo a ser seguido em seus acertos e observado em seus erros para evitarmos também pecar. Assim, meus amados, nos mantermos fiéis ao Senhor, como foi o seu servo Davi. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.